Nessa aula, vamos estudar como escrever a equação de uma reta. Na verdade, você pode até pensar mais alto, como escrever a equação de uma curva qualquer. Né? Então, primeiro, vamos entender o que significa a palavra equação. Né? Quando você pensa na equação de uma reta, equação de uma figura, pensa assim, que uma equação nada mais é que uma tradução. É uma tradução para a linguagem algébrica de uma propriedade que todos os pontos da curva têm. Então, se você pegar um ponto qualquer dessa curva, chamei aqui de x e y, qual a propriedade que todos os pontos dessa curva têm? Isso é uma equação, é uma tradução da propriedade que os pontos têm. Olha que legal, pega esse exemplo aqui, ó, que aparece essa reta. Você consegue escrever a equação nessa reta? Ou seja, você consegue perceber uma propriedade que todos os pontos dessa reta têm? Olha que interessante, ó. Ela passa pelo ponto 0, 0, pelo ponto 1 e 2, 2 e 4, 3 e 6, 4 e 8. Você já conseguiu reparar que todos os pontos dessa reta aqui, o y deles está sendo sempre o dobro do x? Pode reparar, ó. 0 é o dobro de 0, 2 é o dobro do 1, 4 é o dobro do 2, 6 é o dobro do 3, o 8 é o dobro do 4. Escreve isso então na linguagem algébrica. Fica assim. Todos os pontos dessa reta, o y é sempre o dobro do x. Se você escreveu isso, parabéns. Você acabou de escrever uma equação. É uma tradução para a linguagem algébrica da propriedade que você está enxergando. Então, existem diversos exemplos que só de você olhar para os pontos da reta, dá para você extrair uma propriedade desses pontos. E quando você escreve essa propriedade, você escreve a equação da reta. Quer fazer um teste você agora? Dá uma olhadinha, ó. Olha essa reta aqui. Ela passa pelo ponto 0, 7, 1 e 7, 2 e 7, 3 e 7, 5 e 7. Você reparou já? Todos os pontos dessa reta têm uma propriedade. Tenta adivinhar, hein? O que você percebeu? Que todos os pontos dessa reta, o y vale sempre 7. Bom, vamos escrever isso então? Fica y igual a 7. Se você escreveu isso, você escreveu a equação dessa reta. É uma propriedade que os pontos dessa reta têm. Bom, agora que você já entendeu o conceito de equação de reta, vamos escrever a equação de algumas retas? O primeiro tipo de exemplo legal é esse aqui, que envolve a reta vertical e a reta horizontal. Pensa na reta vertical primeiro. Se quiser, para ficar mais fácil, pense no exemplo numérico, sei lá, por exemplo, 7. Quando você está pensando em escrever a equação dessa reta, você quer saber uma propriedade que todos os pontos dessa reta têm. Então, você consegue pensar uma propriedade que todos os pontos dessa reta têm, e só eles têm? Você percebe que todos os pontos dessa reta, o y eu não conheço. Cada um tem um y diferente, mas o x desses pontos todos vale sempre 7. Então, olha que interessante, toda reta na vertical, a propriedade que ela tem é essa. Todos os pontos da reta têm sempre o mesmo x. Nesse nosso caso, ó, fica x igual a 7. Isso é a equação da reta. Você está escrevendo uma propriedade que os pontos têm. Então, se aqui for 7, fica x igual a 7. Se aqui for 8, fica x igual a 8. Se aqui for 10, x igual a 10. Num caso mais geral, né? No caso genérico, ó, vou até apagar esse exemplo numérico aqui, para a gente fazer o caso geral. Se você chamar isso aqui de letra A, por exemplo, ó, fica x igual a A. Então, o que importa na reta vertical é que todos os pontos têm o mesmo x. E na reta horizontal? É a mesma coisa. Olha que interessante, ó. Se quiser, pense um exemplo numérico primeiro. Sei lá, por exemplo, 7. Você consegue descobrir uma propriedade que todos os pontos dessa reta têm? Agora, acho que é o contrário, não é? Todos os pontos dessa reta, o x eu não conheço, mas o y vale sempre 7. Então, escrever a equação dessa reta é falar que o y é sempre 7. Então, se na reta vertical os pontos têm o mesmo x, na reta horizontal os pontos têm o mesmo y. Toda equação de reta na vertical é x igual a alguma coisa. Toda equação de reta na horizontal, em vez de ser x igual a alguma coisa, vai ser y igual a alguma coisa. Esse é o formato da equação da reta horizontal e da reta vertical. Tudo bem? Bom, e se a sua reta não for nem horizontal nem vertical?
Quer dizer, os pontos não têm nem o mesmo x e nem o mesmo y. Vamos pensar numa propriedade que qualquer reta tenha. Por isso que foi importante a aula passada, do coeficiente angular. Lembra que nós conversamos que toda reta é um conjunto de pontos que mantém o coeficiente angular? Então, pega um ponto da reta que já é dado. Por exemplo, ó, x0, y0. E pega um ponto qualquer da reta, um ponto x e y. Você percebeu que você tem dois pontos? Se você tem dois pontos, como calcula o coeficiente angular? Você calcula desse jeito. É o ΔY dividido pelo ΔX. Quer escrever direto essa diferença? Ó? Então, se você for pensar no ΔY, y final menos y inicial, né? Ó, y de 1 menos o y do ponto, divide agora pelo ΔX, que é o x de 1 menos o x do outro ponto. Fica x final menos x inicial. Essa divisão é sempre constante. É o coeficiente angular. Essa é a propriedade que todas as retas têm. Se você quiser passar essa parte para cima, olha o que você descobriu. Fica assim, né? Y menos y do ponto que você tem é o mx menos o x do ponto que você tem. É exatamente isso o formato interessante de você escrever a equação de uma reta. É tão importante que chama de equação fundamental da reta. Ou, popularmente, chamo de ioiô michoxô. Ouviu falar do ioiô michoxô? É exatamente isso daqui. Então, a partir de agora, se você quiser achar a equação de uma reta que não é nem horizontal nem vertical, você precisa de duas coisas. A primeira delas é um ponto da reta. Você percebe que esse número em roxo, ó, são as coordenadas de um ponto da reta. Mas além de um ponto da reta, você também precisa do coeficiente angular. Então, se for te der um ponto e coeficiente angular, você escreve a equação rapidinho. Quer ver? Imagina uma reta que passa pelo ponto 2 e 4 e o coeficiente angular seja 3. Como é que você escreve a equação dessa reta? É assim. Y menos o y do ponto que você tem, no caso é 4, tem que ser o m, que no nosso caso é 3, x menos o x do ponto que você tem. Nosso exemplo é 2. Então, a partir de um ponto coeficiente angular, sempre você consegue escrever a equação da reta. Você pode parar aqui, sabia? Isso aqui já é a resposta. Tem gente que gosta de fazer um pouquinho mais de conta. Por exemplo, ó, faz distributiva. Fica 3 vezes o x e 3 vezes o menos 2, que é menos 6. Tem gente que prefere isolar a letra y. Tudo bem também. Passa o 4 somando. Ó, fica 3x menos 6 com mais 4 vai dar menos 2. Então, a partir de agora, a dificuldade em escrever equação não é escrever a equação em si. É você achar um ponto e coeficiente angular. Se você souber um ponto e escrever coeficiente angular, você consegue escrever a equação através do ioiô michoxô. Tá joia?